Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Fernando Santos e mais uma vez estamos aqui, unidos e reunidos, para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 63, com o tema Quem sois? Né? Essa mensagem deixada por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, que sempre vem nos ensinar, nos esclarecer, né, sobre essas mensagens maravilhosas. Que todos possam ter essa oportunidade de ler esse livro, de buscar os ensinamentos, porque sabemos que é através do estudo, através do estudo do Evangelho, é que podemos, na verdade, nos melhorar, nos esforçar, né, e assim procurar cada dia ser um espírita melhor. Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós que estamos aqui passando por esse aprendizado nesse planeta de expiações e provas. Precisamos ter essa oportunidade. Não podemos deixar passar a oportunidade de nos melhorarmos como pessoa. Então, graças a Deus, temos essa oportunidade, né, de buscar esse conhecimento, de ler. Talvez não possa atingir, talvez eu não possa transmitir da melhor forma possível, mas nos esforçamos, aprendemos com os colegas e vamos tentar passar essa mensagem para vocês, né, nessa tarde de hoje. Então, meus irmãos, como diz, o tema é quem sois. Então aí, só pelo tema, a gente já começa a ter uma reflexão, né? Quem eu sou, né? Como eu estou, como, como um trabalhador do Cristo, né? Precisamos saber quem somos, né? Então aí só o título já nos leva a um questionamento. Mas tem uma passagem aqui que ele coloca, que Emmanuel traz essa mensagem, que está em Atos 19:15, que diz assim: mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha aí que o espírito, ele fala de um espírito maligno, né? Então é uma passagem de Atos lá, né? Atos dos Apóstolos. Se a gente pegar essa passagem, pegar o capítulo 19 e os versículos 15 em diante, a gente vai entender um pouco mais o que quer dizer esse capítulo, né? Quer dizer que naquele momento ali, né, tinha os exorcistas, os filhos de Seva, que estavam ali querendo tirar um demônio de um homem que estava ali passando por aquele momento, né? E eles tentando tirar, e eles falaram em nome de Jesus e de Paulo, que pregava a palavra de Jesus. Então, eles estavam usando o nome de Jesus, né? O nome de Paulo, naquele momento ali, né? E aí, os espíritos sabiam, né? Os espíritos, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Os espíritos sabem os nossos pensamentos, que cada um está pensando ali, e a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, né? Com o que a gente está envolvido naquele momento, porque o Espírito sabia que eles estavam falando ali, não era uma coisa dele, de um trabalho dele, de uma fé dele, de um momento dele, mas ele querendo usar o nome de Jesus, né?
e o nome de Paulo. É por isso que ele pergunta, ele diz, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, né? Porque Jesus, a gente sabe, né, quem é Jesus, né, que pregava o amor, né, que veio trazer para a gente esse amor puro. E ele também conhecia Paulo, o espírito maligno lá, Paulo era uma pessoa sincera, uma pessoa devotada, uma pessoa verdadeira. Ele disse, eu conheço Jesus e sei bem quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Né? Então aí é que fica essa reflexão. E se pegar a conhecer, então diz que esse espírito deu uma surra, né? Deu uma surra nesses homens que estavam ali e saíram correndo nu pela cidade, né? Porque naquele tempo as pessoas que andavam a nudez no lugar era uma coisa que era muito criticada, né? Então, após o espírito maligno fez isso com ele, porque ele não estava ali falando de um amor verdadeiro, querendo resolver, tirar aquele espírito, que envergadura moral, né? Que envergadura moral ele tinha para querer tirar aquele espírito, né? Daquele homem. Então, isso. E também, a partir daí, começou-se a dar mais valor à palavra de Jesus, né? A palavra do Senhor. Porque não era coisa falsa, era coisa verdadeira. Então eles levaram foi uma surra. Então é muito cuidado, né? Quanto a gente fala em nome de Jesus, né? Como eu, como discípulo de Jesus, eu estou agindo como cristão, né? Como espírita, né? Eu estou agindo, né? É, como é o meu comportamento, o que é que eu estou seguindo. Então, né, só nessa passagem aí a gente já faz uma reflexão muito grande, né? Para que a gente possa refletir. Né? Como nós, na verdade, estamos como servidores do Cristo. Então, ele começa já com essa reflexão nesse texto aí de Atos 19 e 15. E o texto continua, né? Que eu vou ler o texto para vocês e a gente vai refletir também o texto. Ele diz assim, o texto diz, qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Então, ele já faz aqui para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Que para se obter alguma coisa, eu preciso possuir, exemplo, para eu comprar, olhando pelo lado material, né? No plano material, para eu comprar um bem, eu preciso possuir o dinheiro para comprar esse bem. Mas ele fala que o intercâmbio entre os dois mundos, terrestre e espiritual, obedece o mesmo princípio, ou seja, para eu obter, né, uma condição espiritual melhor, eu preciso, né, possuir isso, possuir esses valores, né, que eu quero passar, que eu quero obter. Então, se eu quero obter, ser uma pessoa disciplinada, uma pessoa que trabalha, que perdoa, eu vou ser perdoado, né? Eu vou ter uma disciplina, eu vou ser disciplinado, né? Então é uma troca, na verdade, né? O que eu dou, eu recebo. Então, se eu sou uma pessoa que pratica o bem, eu vou receber o bem. Se eu sou uma pessoa que eu sigo os ensinamentos e o evangelho do Cristo, eu vou estar no caminho certo, eu vou seguir um caminho certo, né? O que eu dou, eu recebo. É a lei de causa e efeito. Então, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Porque aqui é o questionamento que eu falei. Quem sois? Quem eu sou? O que é que eu estou fazendo? Né? Que valores eu tô seguindo? Né?
né? O que é que eu estou fazendo com o meu próximo? O que é que eu estou melhorando no meu ambiente onde eu estou? Então, essa é uma reflexão que ele coloca. Então, essa troca, ele coloca aqui uma questão de a expressão de comércio para que a gente entenda, né? E faz a reflexão entre o mundo terrestre e o mundo espiritual. Aí ele continua no texto dizendo assim: nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com fins de identificações que digam a respeito, que lhe digam a respeito. Ou seja, naquela época a moeda lá era moeda, né, com o símbolo de César, né? É como no Brasil, hoje também tem a moeda, né, as cédulas, onde tem a cédula com, a, com as marcas do Banco Central, né? Uma cédula, dá um exemplo, tem uma onça, né? E tem os símbolos do banco lá, né? Toda uma, uma, um formato da moeda de cada país, de cada local, né? Então ele coloca isso também, né? De que lhe digam respeito. Aí ele continua: nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos, com os sinais do Cristo. Então, em relação à questão espiritual, né, são valores individualíssimos, com os sinais do Cristo. O que quer dizer isso, né? Que sinais do Cristo é esse que nós estamos fazendo, tendo, né? Lá na moeda vai ter a efígie de César, nos valores. E no banco, na moeda do Brasil, vai ter lá e em mim, né? Em mim, né? Que ele fala valores individualíssimos, ou seja, seu, meu, né? São valores individuais de cada pessoa, com sinais do Cristo, ou seja, eu, Fernando, que valores eu estou tendo, né, que me dá sinal do Cristo, que me leva ao sinal do Cristo. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa do bem, né, eu sigo os ensinamentos de Cristo, né, eu sigo as leis, né? Então, assim, esses sinais do que você está desenvolvendo, né? Então, é importante que a gente precisa estar marcado com esse sinal do Cristo. A gente precisa ter essa marca do sinal do Cristo. E essa marca do sinal do Cristo é essa mudança que nós temos que fazer na nossa vida. Aí essa marca começa a aparecer um pouco, né? Quando a gente faz essa mudança, quando a gente faz essa reforma, quando a gente procura se melhorar, a gente procura trabalhar no Cristo, trabalhar, né, nesse trabalho onde a gente possa ajudar as pessoas. Aí a gente vai começar humildemente deixar uma marca onde você consegue ajudar o outro, você consegue se melhorar como pessoa, você consegue já entender e perdoar o outro na sua caminhada, você já consegue ter um pouco mais de paciência, você já começa a ter um pouco mais de compreensão, de perdão, de benevolência, de indulgência com o irmão, né? Então, esse é um ponto, né, que todos nós precisamos buscar e precisamos melhorar. Então, assim, meus irmãos, você vê que Emmanuel, ele faz a gente refletir bastante, né? E esse quem sois é um mergulho, que eu posso dizer assim, dentro de cada um de nós, porque é individual. Quando ele diz aqui individualismo, é porque cada ser humano é um ser humano. Eu não posso julgar o outro, eu não posso dizer que o outro é isso ou é aquilo, não. Cada um tem suas dificuldades. Ninguém é santo, não. Todo mundo tem dificuldade, cada um está no caminho
aqui para se melhorar. Agora cada um dentro do seu tempo. Precisamos ser indulgentes com os outros e com nós mesmos. Às vezes, até cobramos demais da gente mesmo. Que a gente possa refletir isso, cada um. Né? Cada um possa refletir isso. Fazer esse mergulho dentro de cada um de nós e buscar os pontos na nossa vida que somos fortes e podemos ajudar, e os que não são fortes, né, que precisa se melhorar, que a gente vá buscar essa melhora, para que a gente possa, como ele diz aqui, mostrar os sinais do Cristo. Porque quando a gente se melhora, a gente consegue melhorar o outro. Não é verdade, meus irmãos? Que a gente possa refletir sobre isso. Quando eu me melhoro, eu consigo melhorar o outro. Sempre vou falar isso aqui porque eu acho que é muito importante isso. Mas o texto continua para que a gente reflita. Ele diz assim: o dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. Não é? Veja que ele diz que o dinheiro de Jesus é o amor. Então a gente precisa amar mais. A gente precisa fazer as coisas por amor, né? Se a gente for para o capítulo 26, a gente vê que a mediunidade ela tem que ser gratuita, né? Não pode ser cobrada. Não é verdade? A mediunidade ela é gratuita. Então a gente não pode, como médium, né? Se a gente tem esse dom, né, de estar cobrando nada, né, uma coisa que é ilícito. Ele fala, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas, ou seja, eu estar ali fazendo uma coisa e cobrando. Não, eu tenho que estar ali por amor, né? Eu tenho que, com a questão da mediunidade, a gente tem que trabalhar muito bem isso, e a responsabilidade de uma pessoa que trabalha na seara do Cristo é muito grande, né? O médio é a questão dos valores morais, saber se preparar para aquele momento, né? Eu escuto muito isso, né? E Kardec também reforça muito isso, da questão da moralidade do médio, né? De se preparar. Então, todo aquele que trabalha na seara do Cristo, ele precisa se preparar antes, né? Se ele vai para um trabalho na casa espírita, se ele vai participar desse trabalho, ele precisa se preparar, né, para esse trabalho, para que ele possa estar ali munido, né, de mais qualidade, para que possa ajudar as pessoas que procuram. Mas ele fala que é o amor. O amor é que vai fazer com que você possa ajudar aquela alma, aquela pessoa que chega ali naquele momento para pedir uma ajuda, né? Então é importante isso, né? Que a gente reflita sobre isso. Porque senão vai cair na situação lá do espírito maligno. A gente vai ver lá na frente que vai ter uma situação onde a gente é muito observado. E a gente sabe que os espíritos observam a gente, né? A gente, na pergunta 459 diz, né? Os espíritos influenciam a sua vida muito mais, né? Muito mais do que você imagina. Então, por aí você tira. Então, vai cair na situação lá. Se eu sou um médio, que eu não me preparo, que eu não tenho a moralidade, e aí eu vou receber um espírito lá, vou estar junto com o espírito, né? Que está ali naquele momento precisando da minha ajuda, e eu vou falar alguma coisa, eu posso até ser... aconteceu o que aconteceu com os filhos de Seva, né? Foram expulsos e passar vergonha. Então é preciso que eu tenha essa moralidade, eu esteja preparado, né?
para isso. Então, é esse esforço que nós temos que fazer todos os dias. Porque a todos os dias nós vamos ser colocados na parede. Vamos ser questionados, né? Então a gente precisa, na verdade, estar preparado para que possamos ser pessoas melhores e seguir os ensinamentos de Jesus. É uma advertência, é uma lembrança, né, que precisamos ter, né, sobre isso. O versículo aqui nomeado, ele continua o texto, diz assim: o versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência. Olha aí, é uma advertência, né? A quanto para esclarecimento dos outros. Invoca o mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Então, veja, aqui a gente vê a questão da advertência que nós precisamos, né? Está muito, né? Fazer essa advertência para que todos nós. Mas ele fala uma coisa aqui, ó. Para esclarecimento dos outros, invoca o mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Esse título é o conhecimento, né? Muitas vezes a gente é um espírita, a gente lê vários livros, né? A gente estuda até o Evangelho, mas não adianta só estudar. Por isso que ele fala de títulos vivos, porque quando você estuda muito, você lê muito livro, você, eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas você não coloca em prática, seus títulos são mortos. Mas Jesus quer títulos vivos. Ele quer que nós estejamos como servo dele, trabalhando para ele, né? Qualquer ensinamento, qualquer aprendizado é importante nessa caminhada de todos nós, né? Muito importante. Para que a gente reflita sobre isso. Que a gente procure a cada dia, dentro de cada esforço de cada um, não é dizer que agora eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, mas faça alguma coisa. Trabalhe nos ensinamentos de Jesus. A casa espírita tem muito trabalho, né? Eu digo que a gente precisa estar de coração aberto, né? E procurar servir a Jesus, porque quando a gente serve a Jesus, a gente se sente muito bem, a gente se sente melhor, né? A gente tem essa oportunidade de servir Jesus. Quando a gente pega gosto disso, mais nunca a gente quer deixar, meus irmãos. Porque é muito bom servir a Jesus. É muito bom entender a palavra de Jesus, é muito bom entender o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece. É por isso que pede no tratamento que você leia o Evangelho todo dia, para que você possa entender o Evangelho, né? Para que você possa entender aquela mensagem que naquele momento vai fazer parte da sua vida. E aí você vai pegando gosto e vai fazendo as mudanças necessárias na sua vida. Então é preciso isso, né? É preciso pegar os conhecimentos que nós temos e colocar em prática. Não adianta a gente só ir para o centro, não é verdade? Precisa a gente colocar em prática. Para colocar em prática na rua, ajudando as pessoas lá numa entrega de um alimento. Porque quando a gente entrega um alimento, a gente aprende muito mais do que aquela pessoa que está recebendo o alimento, né? Quando eu faço uma campanha do quilo, eu estou ali passando por aquele momento, vendo as situações de pessoas que abonadas, que não quer dar nada, e outros que não tem nada e dá o mínimo que ele tem. Então aí você começa a perceber, meu Deus, eu acho que às vezes eu reclamo tanto, e eu tenho tanta coisa e eu reclamo tanto. Aí aquela pessoa que vai ali para aquele trabalho de campanha do quilo, que está passando por aquele momento na vida dela, ela sai dali se questionando. É por isso que a filosofia e o espiritismo, porque a gente tem que se questionar todos os dias.
todos os dias das coisas que acontecem na nossa vida, qual é a razão disso, por que isso está acontecendo, não é? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso melhorar? Porque aqui o tema é quem sois. O que é que o Fernando precisa melhorar? O que é que o Fernando precisa mudar? O que é que o Fernando tem que ser melhor? Porque não adianta eu, Fernando, ir para um trabalho do Cristo com raiva da minha mulher, com raiva do meu irmão. Não adianta eu ir para o trabalho do Cristo com raiva do meu colega do centro. Porque, como ele diz aqui, o Espírito não sabia quem era aquela pessoa que estava ali. Será que o Espírito que está ali não sabe que eu estou ali, mas estou com pensamento, com raiva do meu colega, que eu estou trabalhando com ele? Se eu estou dizendo alguma coisa daquele meu colega, é para que a gente reflita. Ele está aqui colocando para que a gente possa refletir. Eu não estou dizendo nada, eu não estou aqui dizendo que é isso, que é aquilo, não. É como diz, né? Eu aprendi a dizer uma coisa que assim, a gente, Emmanuel jogou no ar para que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos, não é verdade? Então é preciso isso, é preciso essa mudança, é preciso seguir esse caminho, né? E ele continua dizendo, mormente no que se refere a relações com o plano invisível, mantendo cuidado para evitar a afirmativa asmo. Olha aí, meus irmãos. Ele pede para que a gente faça em relação ao mundo invisível, ou seja, o que é que eu estou falando? Cuidado, meu irmão. O que é que você está falando? Afirmativa asmo. O que é que eu estou falando? Cuidado com o que eu estou falando. Cuidado. Porque, como a gente diz, o pensamento, aí, os pensamentos vai levar à afinidade, né? Olha aí, vai à afinidade com os espíritos equivocados, que está ali se aproveitando daquela oportunidade dos seus pensamentos e levar você para um caminho. Porque vai estar lá, diz que é uma legião, né? É uma legião, né? E pode estar ali e você está... Então, cuidado. Cuidado com o que você está falando. É para que a gente reflita isso, meu irmão, quando ele diz assim, evitar a afirmativa asma, ou seja, falar coisas que não tem necessidade, palavras que não levam ao seu crescimento e desenvolvimento. Não é aquela conversa, até que a gente tem um exemplo que diz, quando alguém quiser fazer uma fofoca, você pergunta, isso vai ser bom para a minha vida? Isso vai me levar a algum crescimento? Vai ser bom para mim? Não, então eu não quero saber não, né? Porque isso aí só vai levar a problema maior para a sua vida. Então, para que a gente possa refletir sobre isso. É um ponto para a gente refletir, né? Então, não adianta, né? E ele continua o texto e diz assim, não vos aventureis ao movimentos sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. Então ele diz assim, que a gente, para entrar nesse movimento, a gente precisa ter esse amor, né? É preciso que a gente tenha essa questão moral. Não adianta eu ser um médium, né? Até pode ser um médium, que já li um pouco sobre a questão. Vai ter médios de várias envergaduras, mas eu tenho que entender que eu tenho que fazer esse trabalho por amor, né? É um trabalho por amor, não vai querer fazer um trabalho para você se achar que você é isso, que é aquilo, não. É uma pessoa que vai fazer uma palestra e achar que ele é o maior palestrante. Não. Você tem que estar ali para passar a palavra de Jesus, com amor. Então não se aventure a querer ser uma palestra, não se aventure a querer fazer um trabalho na casa espírita por querer fazer, não. Se aventure fazer um trabalho na casa espírita, se aventure a fazer uma palestra, se aventure a fazer qualquer tipo de coisa, pelo poder aquisitivo do amor de Jesus. Então, todos os trabalhos que nós fazemos, a gente tem que pensar nisso. Primeira coisa que nós temos que fazer é saber que
fazer o trabalho pelo poder aquisitivo do amor de Jesus. Aí ele diz que a gente não vos aventure ao movimento, para que a gente não se aventure ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. Veja a reflexão aí. Não é porque eu tenho que fazer isso, não é porque eu quero fazer, não. Faça. Se você tiver na recepção do centro, botando álcool na mão das pessoas, faça isso pelo poder aquisitivo do amor de Jesus. Se você está ajudando na livraria, faça pelo amor, pelo poder aquisitivo do amor de Jesus. Se você trabalha no atendimento fraterno, se você é um médium, se você é um palestrante, faça pelo poder aquisitivo do amor de Jesus. Porque quando ele dá o exemplo lá de Atos 19:15, o espírito maligno diz assim: conheço a Jesus. Porque Jesus, o valor de Jesus é grande, o amor de Jesus é grande. Ele fala lá: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Então ele vai também falar para você. E aí, você está fazendo as coisas pelo poder aquisitivo do amor de Jesus? Porque eu estou vendo, viu? Ou eu estou lá na frente, ou estou fazendo, poxa, esse negócio é ruim, isso aqui é ruim que eu estou fazendo. Não, não pensa assim não, meu irmão. Pense que você tem que fazer pelo poder aquisitivo do amor de Jesus. Aí você vai ver que tudo vai ser mais fácil, tudo vai ser mais tranquilo. Você vai ser ajudado por esse trabalho, porque nós somos imediatistas. Queremos tudo na hora, se pudesse naquele momento. Não é verdade? Mas não é assim não. Cada um tem que fazer as coisas por amor. Eu digo que é tudo, né? Não é só nessa questão aqui que ele coloca pra gente, em relação ao movimento, porque a gente está falando aqui do movimento, mas se você também trabalha, né, e faz o seu trabalho por amor, é muito melhor do que fazer um trabalho sem amor. Costumo dizer que muitas vezes você passa 8 horas, 10 horas dentro de uma empresa, trabalhando junto com seu colega mal-humorado. Deve ser horrível. Então você tem que procurar perdoar, saber lidar com esse momento que você está vivendo, saber lidar com essa pessoa que você está trabalhando com ela, tentar se resolver. Você não é obrigado a ser amiguinho dela, de ir para uma festa, de ir para um lugar, para um cinema, para um parque. Não, você não é obrigado, mas você tem a obrigação de saber conviver com ela, de saber respeitar as diferenças, né? Porque quanto mais você estiver ali trabalhando com mais tranquilidade, com mais amor, mais a sua vida e a sua qualidade de vida vai ser bem melhor. E é um aprendizado, porque a gente não está no trabalho, a gente está naquele trabalho porque a gente merece a gente está naquele momento ali, passando aquele momento com aquela pessoa, porque a gente tem que aprender. Isso é um movimento de aprendizado na sua caminhada. Aí se você não busca, né, aquilo que você acha, que você vai buscar outro lugar. Aí você, em outro lugar, você vai ter outro desafio. Porque todos os lugares que nós fomos, nós vamos ter desafio. A gente vai passar por momentos para que a gente aprenda alguma coisa. Em qualquer lugar. Então a gente precisa saber lidar com isso, né? A gente precisa melhorar isso. Mas é aprendizado, né? A gente tá caminhando, a gente é aprendiz, né? A gente é aprendiz, mas Jesus diz que o aprendiz, ele tem piedade da gente. A gente diz que a esperança, né? Que de nós chegarmos a um patamar melhor, né? Até aquele espírito maligno ali, a gente sabe que um dia ele vai atingir também uma condição melhor. Veja o quanto de lição o espírito maligno nos traz. Não é verdade? Um texto lá, ó, 19:15, Atos 19:15. O espírito maligno, ele
e faz uma pergunta. Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou seja, ele está dando uma lição de moral naquela pessoa ali, aqueles exorcistas que estavam falando em nome de Jesus o que ele não, ele fazia, ele estava dizendo uma coisa e fazia outra. Será que nós estamos querendo dizer uma coisa? Muitas vezes a gente está ali, né? Tem que ter muito cuidado nisso. A gente tem que estar ali dando uma palestra no movimento, pregando uma coisa e será que nós estamos fazendo outra? O Espírito está ali vendo. Cuidado, não é verdade? É uma advertência aí. Então é essa advertência que Emmanuel, eu digo que Emmanuel, ele puxa a orelha da gente que só, viu? Eita, Emmanuel para puxar a orelha da gente. Mas é isso aí, mas o aprendizado é grande, né? A caminhada é muito grande. E aí tem a questão que nós já vimos, ó, aqui, ó. Valores e individualismo. Nas operações de permuta espiritual, requisita-se valores de individualismo. Cada um procure essa melhora, né? Para que a gente possa ter no mundo espiritual uma condição melhor, né? De aprendizado, né? Então, assim, é de cada um. Não adianta eu dizer a você não, mas que posso lhe fazer refletir. Eu digo que a gente não consegue mudar ninguém, né? A gente pode dar uma palavra, a gente pode dar um caminho, mas mudar é a pessoa que muda. Cada um é que pode mudar, né? Fazer essa mudança. Cada um de nós, esses que vos falam, procura cada dia se melhorar um pouco. A gente sabe que está muito distante, mas é muito esforço e a gente tem que fazer esse esforço, né? De melhoria. Então a lição é bacana. Ele continua dizendo assim: o mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Olha só. Jesus era conhecido pelos seus adversários. Porque Jesus veio pegar o amor, o perdão, e eles não queriam aceitar, né? E ele continua dizendo assim: os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Olha aí, meus irmãos. Nós somos observados também. Tá lembrado lá? O Espírito lá? Nós também somos observados. Então, eu sou observado pelo que eu faço, pelas minhas atitudes, né? Então, eu tenho que ter cuidado com isso, né? A gente precisa reconhecer as nossas imperfeições, né? A gente precisa saber que precisa melhorar, ser mais humilde, né? Precisamos disso, porque, ó, os inimigos, os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Jesus era observado. Jesus era questionado. Muitas das vezes foi questionado, colocado em xeque. Já falei isso, da mulher adúltera, até da moeda, do jovem rico, não é? Foi questionado várias vezes, colocado em situações difíceis, mas era para testar, mas ele era Jesus. Ele tinha sabedoria e nos deixou o evangelho para que a gente possa entender e também ser sábio, apesar de que ainda somos pessoas ainda muito, muito, muito difícil, né, ainda desse entendimento, mas tem um tempo aí para a gente chegar, né? Ele diz assim: os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Aí ele diz que os inimigos da luz reconhecem o sublime valor. Quando vos dispuserdes, aí já está aqui no final do texto, ele diz assim: quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis a vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelado por representante do mal, que vos perguntarão quem sois. Meu irmão? Então veja aí que quando a gente se dispor a trabalhar, quando a gente se dispor a seguir esse caminho, quando eu me dispor a trabalhar na mediunidade, nas reuniões mediúnicas, né? Eu tenho que ter muito cuidado, né? Por isso que disse que, quando eu disse no início, o médium ele tem que se preparar bem, né?
Porque ali ele vai receber os espíritos, né? Os amiguinhos que vai precisar de ajuda, né? Que vai estar ali precisando de ajuda e sereis interpelados. Como quem diz assim, como é que tu pode me dar um conselho se tu faz isso errado? Olha aí, meu Deus. Aí o médium vai passar por vergonha, né? Então nós vamos ser interpelados por representando o mal, que vos perguntarão quem sois. Então a gente precisa saber quem somos. O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos buscando? O que é que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos trabalhar com esse poder aquisitivo no amor de Jesus, para que a gente possa ser pessoas melhores, né? Isso é uma lição, né? Essa palavra interpelados, essa identificação que é nossa, é de cada um. Eu não posso, eu não tenho que me preocupar com o outro, não. Eu tenho que me preocupar dessas questões morais minha. E é identificação minha como pessoa. É o meu eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, né? Ter essa autoridade moral para estar fazendo aquele trabalho ali. Então é isso que ele coloca, né, no texto, quando ele coloca dizendo quem sois, né? E a questão daqueles espíritos malignos que estava vendo ali que aquela pessoa estava dizendo uma coisa e fazendo outra, né? Então, há o questionamento aí, né? Quando a gente vai, sereis interpelados por representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. Quem és tu para estar me perguntando isso? Quem és tu para dizer que eu tenho que fazer isso, que eu fazer aquilo, que tu não faz? Então tá aí o questionamento do texto, né? Quem sois? Então, quem eu sou? Fica aí essa reflexão para que nós possamos buscar cada dia, né? Quem é você na escola de Jesus? Fazer essa reflexão. Quem somos nós como servidores do Cristo? Que sinal, ele coloca aqui, né? Que sinal do Cristo eu estou deixando, que eu estou buscando? Veja que tem vários questionamentos. Valores individuais que a gente precisa ter. Os sinais do Cristo que a gente precisa. Saber que o dinheiro de Jesus é o amor. A gente precisa amar, né, incondicionalmente o outro, né? Então, os títulos. Será que eu estou estudando demais, mas eu não estou colocando em prática? Né? Evitar a afirmativa a esmo, né? Ou seja, tá falando coisas que não tem necessidade, né? Ser lícito, ser verdadeiro, não tá com mentira, com enrolada, né? Como é que eu vou conquistar uma alma se eu estou fazendo tudo errado, não é? Como é que eu vou conquistar a pessoa, né, para entender o evangelho, para seguir o evangelho, né? Será essa aventura, será que eu estou me aventurando num movimento por estar, né? Eu estou indo por ir, ou eu estou indo pelo poder aquisitivo do amor de Jesus? Então veja que tem aqui vários pontos para a nossa reflexão, principalmente para a minha, viu? Eu estou falando aqui, o primeiro a me identificar fui eu. Sempre digo isso. Por isso que eu agradeço muito a Deus, agradeço a casa, agradeço a oportunidade. Eu sei que às vezes os momentos são difíceis. Para fazer essa lição mesmo, eu estou passando pelo momento de muito trabalho, de muita dificuldade. E não é dificuldade, mas é de trabalho, de algumas coisas que eu me envolvi de trabalho e agora eu tenho que dar conta. Então, para fazer uma conversa dessa, a gente precisa tá preparado, se preparar, né? E às vezes a gente sente um pouco de dificuldade. Mas mesmo assim eu enfrentei essa dificuldade e estou aqui conversando com vocês, porque eu acho que é muito importante para mim, né? E também eu acho que é importante deixar essa mensagem para todos vocês. Que Jesus possa nos abençoar,
na nossa caminhada. Que Jesus possa nos envolver, que Jesus possa nos fazer pessoas melhores, nos dar essa oportunidade desse trabalho em Cristo, que essa casa possa cada dia ajudar mais todos nós. Fabiano de Cristo, mentor desta casa de oração do trabalho, possa estar nos orientando, cada um dirigente dessa casa, trabalhadores, né, para que a gente possa ajudar essas pessoas que estejam chegando aí. Que ele possa, com essas palavras, chegar aos corações daqueles que nesse momento precisam ouvir. Que ele possa me ajudar a cada dia, Senhor. Eu só tenho a agradecer por tudo. Que tu possa nos iluminar, abençoar aqueles que estão nesse momento passando por dificuldade, aqueles que não têm um alimento, que não têm onde morar, onde dormir. Que tu possa, Senhor, chegar perto, que tu possa iluminar cada um, que tu possa fazer os corações e o amor chegar a cada um deles. Sendo assim, eu tenho só a agradecer por esta oportunidade, a oportunidade de melhoria, a oportunidade de conhecimento. Que Jesus possa continuar abençoando todos nós, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos. Muita paz para todos. Assim seja.